Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Você com certeza conhece alguém que ganha mais que você. E eu sei, você vê pelo padrão de vida da pessoa. Pelo carro dela, pela casa, pelas viagens, e sim, tudo isso é de se considerar. Mas não é necessariamente assim que no âmbito das finanças pessoais as coisas funcionam. Então saiba que a situação financeira de cada pessoa não é visível. É apenas o padrão de vida dela que é visível. Enfim, eu sou o Guilherme e você está no seu canal de finanças favorito, o Manual da Evolução. Aqui eu vou listar de acordo com a minha ótica e de acordo com as finanças pessoais, os níveis de riqueza desde o negativo até o mais alto grau. Sem mais delongas, bora pro nível mais baixo dessa lista, começando do negativo porque não podemos ignorar a realidade do Brasil. Nível -2, dependente financeiramente. Aqui estão aqueles que dependem de outras pessoas para sobreviver ou no mínimo viver de forma digna. E isso vai desde o morador de rua que depende de esmolas, até alguém que não consegue arcar com os custos da vida e mora de favor na casa de parentes ou amigos. Mas vale ressaltar a diferença aqui, pois todos nós já fomos dependentes financeiramente um dia. Se você hoje ainda é criança ou adolescente, que sei que vocês também assistem o canal aqui, é absolutamente normal estar nesse nível porque vocês ainda estão no processo de formação e ter o auxílio de pais ou responsáveis é essencial nisso tudo. Mas agora, o problema real aqui é o fato de muitos adultos morarem de favor na casa de parentes ou amigos. Se você se encontra hoje nesse nível, provavelmente não tem renda ou possui uma renda muito baixa. Ou também pode estar no caso de estar tão endividado que o banco tomou tudo que você tem. Enfim, seja lá o que aconteceu na vida da pessoa, alguém que se encontra nesse nível tem a coluna de ganhos e gastos parecida com essa, onde os gastos são apenas para pagar dívidas acumuladas e tentar ajudar minimamente com os custos da casa que está morando. Muitas vezes a pessoa pode não estar necessariamente sendo 100% dependente dos outros, a ponto de morar de favor. Mas nesse nível também inclui aqueles que vivem de pedir dinheiro emprestado para os outros, para parente, amigos, sempre pedindo dinheiro emprestado por aí, já se tornando assim dependentes do dinheiro alheio. E o que é necessário fazer é urgentemente buscar aumentar essa coluna de ganhos, que sim, não é nem um pouco fácil e com certeza para quem está nesse nível vai ser ainda mais difícil, mas impossível não é. O que deve ser feito é assumir a responsabilidade de que você está em uma situação horrível que não vale a pena nunca estar, tendo em mente que você depende de você mesmo e que não deve nunca depender dos outros, porque senão você vai ter que aguentar muita humilhação e ouvir muita coisa. É complicado, mas depois que você sair dessa, você vai poder falar que subiu de nível por responsabilidade sua também. Essa é a ideia. E assim você sairia do nível -2 para o -1, endividado. Quem se encontra nesse nível já não é mais alguém dependente dos outros financeiramente, mas ainda tem um problema enorme a ser resolvido. Veja, o nível ainda é negativo, e isso já diz muita coisa. Sim, é isso mesmo que você pensou. Essa pessoa vive no negativo. Muitas vezes já até normalizou isso, o que você não pode fazer nunca se quiser realmente sair dessa situação. Então se você normalizar ficar no negativo, é assim que vai ficar a vida toda, porque para você já é normal isso. Mas aqui tem uma diferenciação importante. As pessoas falam endividado de forma geral, mas nesse nível estamos falando de inadimplente. Esse caso do nível -1 é inadimplência, ou seja, alguém que tem dívidas e não consegue pagar, seja por falta de controle, de planejamento, juros altos ou tudo isso junto. Enquanto alguém apenas endividado é aquele que tem dívidas, mas consegue pagar aquilo que deve. E olha que assustador que vou falar aqui. Quase metade da população brasileira adulta estava inadimplente em janeiro de 2026. E isso não sou eu que estou falando, não. É o próprio Serasa. Enfim, o inadimplente que não consegue pagar as contas em dia tem um tempo contra ele, com a conta bancária parecendo um buraco negro que qualquer dinheiro que cai ali já é sugado direto para dívidas, que estão correndo juros sem parar. E é justamente por complicação dessas dívidas em cima de dívidas por falta de consciência financeira que faz a pessoa cair para o nível -2 e se tornar dependente financeiramente dos outros. Mas agora, para sair do nível -1 para ir para o 0 não é fácil. Na verdade existe bastante esforço, mas impossível definitivamente não é. Se você hoje está nesse nível, provavelmente tem a coluna de ganhos e gastos parecida com o do nível -2, com ganhos baixos e gastos lá em cima por conta das dívidas e ainda gastos para viver minimamente. Se você está nesse nível hoje, a ideia é cortar radicalmente os gastos, com intensidade mesmo, e fazendo até umas loucuras de economia com seu dinheiro, porque se não for assim, vai continuar nessa sempre. Na verdade, a tendência é piorar, e isso é matemática financeira básica. Os juros vão estar correndo. E claro, buscar aumentar a renda. Esse é um ponto muito importante que não preciso nem falar que em todos os níveis que você vê aqui, vai ser necessário até atingir o nível de financeiramente livre, que já já vou falar sobre isso.
Mas se você conseguir se libertar das dívidas, consegue finalmente sair do negativo. Mas suas finanças pessoais não estão nem perto de estarem razoáveis. Nível 0. Zerado. Esmagadora maioria do Brasil tá aqui. Então é muito provável que você do outro lado da tela esteja nesse nível. Então presta atenção aqui. O habitante desse nível de zerado gasta tudo que ganha e vive a corrida dos ratos todos os meses, tendo isso como um padrão na vida. Ele já normalizou viver zerado, vivendo exatamente o que essa imagem representa, pagando as contas no perrengue, com boletos que surgem de onde você nem espera, tendo que às vezes até parcelar a fatura do cartão ou viver usando o limite de crédito para pagar as coisas do dia a dia porque não tem dinheiro em conta, porque nem sabe para onde for dinheiro. Veja que não é inadimplente, mas é endividado, pois querendo ou não possui dívidas, mas aos trancos e barrancos consegue pagar as contas daqui e dali, parcelando, arrumando uma renda extra e por aí vai. Mas nada disso é suficiente para sair do caos. A pessoa continua nesse ciclo horrível, e o normal é continuar assim a vida inteira, ou até cair de nível. A coluna de ganhos e gastos de alguém nesse nível é mais ou menos assim, com os ganhos e gastos um pouco mais semelhantes, mas com os gastos sendo maiores, pois se tem dívidas, é comum demais ter meses que gasta mais do que ganha. Então se você tá assim hoje e quer realmente ir para o próximo nível, existe uma única solução: parar de fazer dívidas. Simples assim. E veja bem, isso inclui cortar radicalmente da sua vida nesse momento a opção de empréstimos, gastar no cartão de crédito, fazer carnês de loja e tudo mais que gera uma obrigação de pagamento futuro. Veja que aqui ainda você está zerado, você não tem nada. É urgente subir para o próximo nível porque senão é possível que você caia para o nível -1 se continuar assim. Se você conseguir ficar sem fazer novas dívidas, já vai ajudar e muito ir para o próximo nível. Nível 1. Aspirante a poupador. Aqui já vemos alguém que está no caminho certo nas finanças pessoais, sabendo da importância de gastar menos do que ganha e querendo começar a organizar a vida financeira, mas ainda faz isso de um jeito errado. O que acontece muitas vezes aqui é a pessoa poupar o que sobra do salário, e isso quando sobra alguma coisa. Enfim, é comum alguém nesse nível gastar a renda e economizar em algumas coisas ao longo do mês para fazer sobrar pelo menos um pouco de dinheiro antes que o mês acabe para assim poupar alguma coisa todo mês. E esse é o primeiro nível que a pessoa tem uma leve sensação de que está no controle do dinheiro. Mas é aí que tá. Vão ter meses que não vai sobrar nenhuma merreca no fim do mês. Você sabe, estamos no Brasil, e os gastos vão aumentar tanto por descontrole em alguns momentos, de gastar com bobeira que se arrependeu, de ir em um restaurante com os amigos e achar que seria mais barato e quando vê o preço quase cai para trás. Enfim, essas coisas acontecem com quem acha que tem controle financeiro. Mas também não podemos negar as razões óbvias da vida mesmo. Porque é normal que a gente gaste mais em um mês por conta de algum imprevisto em casa, algum problema de saúde, enfim, existem inúmeros exemplos, até porque a vida acontece. E é aí que você vê que tentar fazer sobrar no final do mês não é sustentável a médio prazo e muito menos a longo prazo. Tendo até meses que você vai ter que tirar o pouco dinheiro que começou a poupar e é aí que vem a recaída. É comum que em situações assim a pessoa volte para o nível 0, virando alguém zerado de novo, pensando que não dá mais, que educação financeira é só para quem tem muito dinheiro e que quando começar a ganhar mais ele vê sobre isso. Enquanto isso vai gastando tudo que ganha mesmo. Mas na verdade a coluna de ganhos e gastos dessa pessoa seria parecida com essa, com os ganhos ligeiramente superiores aos gastos, conseguindo fazer essa proeza de ficar no positivo em alguns meses. Veja que mesmo aos trancos e barrancos, em vários meses a pessoa consegue ficar no positivo. Então se você está nesse nível de aspirante a poupador, entenda que você já é alguém que consegue poupar uma parte da renda, mas só não tem um método certo de fazer isso com constância. E é aí que vem o tão famoso nível 2, poupador. Esse é o nível que separa quem quer de verdade e quem só fala que quer melhorar a vida financeira. E não é só por poupar dinheiro, e sim por criar um hábito valioso que vai blindar a pessoa de nunca mais cair de nível. Pode até demorar muito para subir de nível em alguns casos, porque aí depende de outros fatores. Mas cair do nível 2 para o nível 1 ou 0 não cai mais não. Isso se a pessoa criar esse hábito e normalizar na vida dela. Veja que é a mesma coisa que a pessoa que normaliza ser endividada, mesma coisa que a pessoa que normaliza estar zerada, também tem a pessoa que normaliza sempre poupar uma parte da renda. Isso acontece porque pessoas nesse nível de poupador já têm o hábito de sempre que pingar qualquer dinheiro na conta, já separar uma parcela que vai servir única e exclusivamente para aumentar seu montante. Vai servir para encher seu bolso mesmo. Porque se você, por exemplo, ganha R$ 2.500 todo mês e a partir do próximo mês determinar a poupar R$ 300 assim que pingar o pagamento, você vai ser obrigado a viver com R$ 2.200. E eu tenho certeza que você vai dar um jeito de viver com isso, porque é o que vai sobrar na sua conta corrente, então seu cérebro vai se programar para viver apenas com essa quantia.
Até porque os R$ 300 já estão aplicados para a formação da reserva de segurança. Já saíram da jogada. Então, se é um hábito poupar uma parcela todo mês, significa que se faz isso com frequência. Ou seja, todo mês ele vai aumentar um pouco o montante dele, engordando a conta à medida que o tempo passa. Chegando no nível que o jogo começa a se inverter, com o tempo não jogando contra todo momento. O tempo, na verdade, começa a jogar a favor da pessoa que se torna poupadora ou poupador. E essa também é a solução para os níveis de zerado e aspirante a poupador. Porque veja só, a coluna de ganhos e gastos de quem está zerado, no nível 0, é desbalanceada, com os gastos sobressaindo os ganhos muitas vezes, outras vezes até conseguindo empatar os ganhos e gastos e por aí vai ao longo dos meses. Sem uma constância clara, enquanto a coluna de ganhos e gastos do aspirante a poupador, nível 1, também é desbalanceada, com muitas vezes os ganhos ultrapassando os gastos. Pouco, mas ultrapassa. Mas em outros momentos o jogo se inverte ou empata. Enfim, a coluna de ganhos e gastos desde os níveis negativos até os níveis 0 e 1 foram coluna desbalanceada ao longo dos meses, com dinheiro mandando e desmandando na pessoa, sem ritmo e constância nenhuma. Agora, no nível 2 de poupador já estamos falando dos caras que sabem controlar e dominar o dinheiro. É outra conversa aqui. Eles geralmente têm a coluna de ganhos e gastos assim. Exatamente isso que você está vendo. Sempre os ganhos acima dos gastos e mantendo a constância ao longo de meses, anos e até décadas. Porque não é um peso para eles fazer isso, já se tornou um hábito. Eles já normalizaram sempre que receber qualquer dinheiro já separar uma parte que não vai mexer, a não ser que aconteça algo que vou falar no próximo nível. E outra coisa importante do nível 2 de poupador. Esse é o primeiro nível da lista que aparece um patrimônio líquido positivo. Ou seja, a pessoa que mantém essa disciplina já tem pelo menos uma reserva financeira, mesmo que seja pequena no começo, mas tem. E o melhor de tudo, poupadores de verdade geralmente não têm dívidas, o que faz com que o patrimônio líquido tenha a tendência de só crescer ao longo do tempo, tanto no curto, no médio e no longo prazo. E observe bem que os ganhos e gastos se mantiveram os mesmos por décadas. Isso acontece porque estamos falando de poupadores de verdade, que têm constância, disciplina e que sabem controlar o dinheiro, mas que não entendem como o dinheiro funciona de fato. Tem um conhecimento de finanças pessoais básica e comportamento correto com o dinheiro, mas falta algo a mais para sair do nível de poupador. Nível 3, aspirante a investidor. Aqui estamos falando de alguém que além de poupador também tem conhecimento financeiro um pouco mais elevado, por ter uma reserva de emergência completa, que a partir do vídeo de hoje vou começar a chamar de reserva de segurança. Enfim, ter uma reserva dessa já te coloca em um nível que poucos brasileiros chegam. De acordo com o levantamento do Datafolha, em 2024 apenas 10% dos brasileiros tinham uma reserva capaz de cobrir de 3 a 6 meses do custo de vida. Ou seja, de cada 10 brasileiros, apenas um tinha uma reserva de segurança completa. Que significa, por exemplo, alguém que tem um custo de vida de R$ 3.000 tem entre 9.000 e 18.000 de reserva de segurança, que vai servir contra imprevistos e emergências da vida. Eu sei, é bastante coisa, mas é por isso que nesse nível de aspirante a investidor, é muito importante aumentar seus ganhos e controlar bem seus gastos para ter uma coluna de ganhos e gastos parecida com essa, para acelerar esse processo de formação de reserva. E aqui não é juntar dinheiro por juntar igual o poupador, é formar uma reserva que vai te trazer segurança para a vida. Então tenha isso como prioridade. Veja que essa reserva é para emergências, é para garantir a sua segurança. Não é um dinheiro que você vai gastar no shopping ou comprar pizza no final de semana. Para gastar com essas coisas é apenas com o dinheiro que restou na conta corrente. Mas agora, ter 3 ou 6 meses do custo de vida, ou até 12 meses. Enfim, isso vai depender de 3 fatores. Primeiramente, seu perfil. Se é mais conservador e só vai se sentir segura tendo 12 meses do custo de vida na reserva, então faça 12 meses. Se você já se sente seguro com 6 meses, então faça de 6 meses. Outro fator é a idade. Muitas vezes você ainda é um jovem adulto que mora com os pais e que não paga muitas coisas em casa, podendo optar até por uma reserva de apenas 3 meses do seu custo de vida que já vai ser suficiente para garantir sua segurança. Enquanto outro fator é a sua profissão. Se for concursado público e ter essa estabilidade, pode ter uma reserva de 3 meses apenas. Agora, se for CLT, é bom ter uma reserva de 6 meses para caso fique sem renda, por exemplo. Enquanto se você for autônomo ou profissional liberal, é necessário ter um zelo maior pelas finanças por conta da variação de renda, recebendo mais em um mês, menos no outro, e então ter 12 meses do custo de vida nesse caso é importante. Mas tem muita gente que fica presa só aqui nessa reserva. Eu já vi aqui no canal mesmo. Fica só aumentando a reserva, aumentando, às vezes chega a ter até 3 anos do custo de vida na reserva de segurança. Aí já não é mais uma reserva de segurança, já virou dinheiro mal investido. É aqui que vemos que falta o conhecimento não só de finanças pessoais, mas sim de investimentos.
Nível 4. Investidor iniciante. Aqui estamos falando daqueles que não ficaram só olhando como funcionam os investimentos, e sim daqueles que estudaram enquanto estavam formando a reserva de segurança e até mesmo já começaram a aplicar de pouco em pouco em investimentos de médio e longo prazo. Se você já tem uma reserva de segurança razoável, já pode começar a treinar para ser investidor iniciante, enquanto tem um foco maior na reserva. Por exemplo, se você poupava R$500 por mês para a reserva, atingindo um certo valor de, por exemplo, 3 meses do seu custo de vida, já pode pegar esses R$500 e dividir, deixando R$400 para a reserva, que ainda vai ser o foco principal até completar, e os outros R$100 já começar a investir em outras aplicações de médio e longo prazo, para assim você ir sentindo o mercado e entendendo como o jogo dos investimentos funciona. E a melhor forma de entender isso é na prática. Porque a reserva de segurança é apenas o objetivo de curto prazo. Muitas vezes é aplicada em CDB de resgate imediato ou até mesmo Tesouro Selic, sendo investimentos de baixo risco de fácil acesso de dinheiro para caso aconteça algum imprevisto na vida você consiga resgatar. Enquanto outros investimentos de renda fixa como LCI e LCA são mais para médio prazo, e ainda são de baixo ou médio risco. Isso, claro, depende da aplicação. Podendo ser bons investimentos para aplicar dinheiro que você quer juntar para dar entrada em uma casa própria ou comprar seu carro. Enfim, objetivos de médio prazo em geral. Mas claro, veja bem sobre risco e prazo para resgate para não acabar aplicando em qualquer LCI ou LCA por aí. Inclusive, aqui em cima eu vou deixar um vídeo que fala melhor sobre LCI e LCA. Agora, investimentos de longo prazo com foco na aposentadoria são os mais importantes, que é onde as pessoas realmente saem do patamar de apenas alguém que junta dinheiro. Tanto juntar dinheiro para reserva, para comprar carro ou para dar entrada na casa própria aplicando investimentos simples de renda fixa. Enfim, investir a longo prazo significa planejar sua aposentadoria e quanto mais você aumentar seus ganhos em relação aos gastos, mais dinheiro vai conseguir investir mensalmente e mais rápido atinge a tão sonhada aposentadoria financeira por meio dos investimentos. Mas calma, não é nem um pouco fácil todo esse processo. Até porque o investidor iniciante desse nível 4 não entendeu ainda a importância do investimento de longo prazo e só tem aplicações simples de renda fixa porque é mais cômodo deixar investimentos de baixo risco que não rende tanto. É claro, alguém que estagna nesse nível 4 de investidor iniciante ainda continua aumentando o patrimônio líquido se investir a longo prazo, mesmo em aplicações simples, tendo a coluna de ganhos e gastos parecida com a do nível 3 e a partir desse nível 4 o foco não vira apenas a coluna de ganhos e gastos, mesmo ela sendo importante sempre. Mas aqui já começa a aparecer os rendimentos, de por exemplo ter 20 mil ou até 30 mil reais investidos, já conseguindo ver um certo rendimento e se sentindo feliz por estar vendo o dinheiro crescer. Mas em compensação ele começa a sofrer por algo que se chama custo de oportunidade. E quem entende isso é apenas o nível 5, investidor intermediário. Esse já tem no mínimo 5 dígitos aplicados, vamos dizer aí 50 mil reais. E já sabe que se aplicar tudo que tem em investimentos simples que rendem pouco a longo prazo, vai acabar não perdendo dinheiro diretamente, mas deixando de ganhar muito mais, sofrendo com esse tal custo de oportunidade. Então é aqui que vem um processo de diversificação de patrimônio. Nesse momento já estamos falando do cara que não é mais iniciante e tem sim sua reserva de segurança em renda fixa, tendo também outros investimentos em renda fixa mais sofisticados, mas também já colocou os pés na renda variável pelo foco no longo prazo. Geralmente esse investidor já passou por aquela virada de chave de pensar: se eu não investir para aposentadoria, vou trabalhar para sempre porque o INSS não vai me salvar. E é aqui que ele vai atrás de entender, estudar e aplicar aos poucos investimentos mais sofisticados, em ações, fundos imobiliários e investimentos no exterior. E claro, onde vai investir vai depender do perfil de cada um. Mas se você está disposto a correr mais riscos, a ideia é se aprofundar mais nos investimentos de renda variável para ter maior rentabilidade. Nível 6. Investidor. Esse é o cara que já pesquisou, estudou, entendeu, aplicou e até mesmo perdeu um pouquinho de dinheiro quando molhou os pés na renda variável e aprendeu com os erros. Isso estou falando por experiência própria e eu não conheço absolutamente ninguém que não tenha perdido algum dinheiro, mesmo que pouco, no começo na renda variável. Não estou falando aqui para você pegar tudo que tem ou grande parte do que tem para renda variável, mas sim começar a entender sobre ações e fundos imobiliários pelo menos. Comprando uma cota de um fundo, vendo as oscilações, comprando uma ação de um banco e sentindo o mercado, enfim, aqui em cima eu vou deixar o vídeo que fiz sobre ações e também logo em seguida eu vou deixar o de fundos imobiliários, recomendo que você veja. Mas bom, esse é o investidor. Ele já definiu o perfil dele, entendendo se ele é conservador, moderado ou arrojado. Conservador é aquele que tem uma carteira de investimentos com mais renda fixa e investimentos de baixo risco, enquanto moderado é aquele que tem tanto renda fixa quanto renda variável, mas ainda tem uma grande parte na renda fixa. Enquanto arrojado é aquele que tem apenas a reserva de segurança na renda fixa e o resto tudo na renda variável.
ou uma parcela pequena na renda fixa, tipo 20%, enquanto os outros 80% na renda variável, em ações, fundos imobiliários e até mesmo Bitcoin. Enfim, não existe uma porcentagem exata e investimentos exatos de cada perfil de investidor. Mas aqui vemos que existem os perfis e não podemos negar. Tem gente que não suporta a oscilação da renda variável, e tá tudo bem. Mas vale ressaltar que você está deixando de ganhar dinheiro. Como esse é um canal de finanças pessoais, preciso falar isso. Então o nível de investidor já tem pelo menos 6 dígitos de patrimônio, capaz de gerar de rendimentos mensais algo próximo de um salário mínimo. E é por isso que falo que o jogo muda de figura aqui também nesse nível, que é quando você começa a ver rendimentos de verdade na sua conta, acima dos R$1.000 por mês apenas de rendimentos dos investimentos construídos com o tempo. E então a coluna de ganhos e gastos agora tem um novo integrante. Na verdade, desde que a pessoa começou a investir, eles sempre estiveram ali, que são os rendimentos dos investimentos. Desde que começamos, já vemos os rendimentos, mas eles são pequenos demais e parecem irrelevantes. Mas nesse nível de investidor fica impossível de ignorá-los, pois já faz parte da coluna de ganhos, sendo um a mais que você ganha todo mês sem precisar fazer renda extra ou trabalhar mais para isso. Esse é o momento que sentimos os primeiros sintomas da flexibilidade financeira e controle do próprio tempo, por ver o dinheiro trabalhar por você. Mas claro, ninguém consegue viver com um salário mínimo de rendimentos mensais. Então é muito provável que o investidor que chega nesse nível, com o passar do tempo, chegue no próximo. Nível 7. Investidor profissional. E esse é um nível muito bom de ficar, mas também bastante perigoso se você não souber o que está fazendo. Aqui acontece o fenômeno que gosto de chamar de pseudo-liberdade financeira, pois geralmente a pessoa possui grande volume de dinheiro que gera rendimentos capazes de pagar seu custo de vida. A coluna de ganhos e gastos da pessoa já chegou no ponto que apenas os rendimentos dos investimentos já cobrem todos os gastos do mês dela. Isso é um feito que pouquíssimos brasileiros alcançam. Muitas vezes, para chegar aqui, tem que ter pelo menos uns R$300 mil. Ou dependendo do padrão de vida, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, enfim. Aí que vem aquele pensamento de parar de trabalhar. Dessa forma, a coluna de ganhos e gastos ficaria assim: rendimentos e gastos alinhados. Olhando por esse lado, parece até uma coisa boa. Mas é aí que você pode estar jogando tudo a perder sem nem perceber. E o que é pior, você vai ver isso só com o passar dos meses e anos, por conta da tão temida inflação. Você tem que saber que existe inflação e que se você não cuidar, ela vai corroer seu patrimônio. E que se você hoje gasta R$3.000 para viver, é óbvio que daqui 5 anos você não vai estar gastando apenas 3 mil para viver. Vai ser mais que isso. E mesmo que você seja alguém controlado financeiramente e tudo mais, você vai ver as coisas subindo de preço enquanto seus rendimentos vão estagnar ali. E é aí que vamos falar do nível 8, financeiramente livre. Aqui está o sonho de todo mundo: chegar ao ponto de não precisar trabalhar e os rendimentos pagarem todos os seus gastos e ainda reinvestir para não perder para a inflação. Você vai entender. Vamos para um exemplo simples considerando rendimento de 1% ao mês. Digamos que o padrão de vida de R$10.000 já seja suficiente para você viver. Assim, tendo R$1 milhão já consegue atingir essa marca de rendimentos. Mas por conta da inflação, você ainda não pode aposentar com renda de R$10.000 ao mês, porque com o passar do tempo você vai ver seu poder de compra se deteriorar. E aí você vai ter que tirar o dinheiro do patrimônio, vai começar a empobrecer e tudo mais. Então para isso você pode usar a regra dos 50% ou dos 4%. Calma que é bem simples. A de 50% é a ideia de você gastar somente 50% dos seus rendimentos e reinvestir os outros 50%. Ou melhor, manter aquela premissa que falei no nível 2. Sempre que receber seus rendimentos, já reinvestir 50% logo que receber e viver com os outros 50% restantes. Isso vai fazer com que seu montante sempre cresça, mesmo com você gastando uma parte dos rendimentos. E consequentemente vai se proteger da inflação. Então, nesse exemplo hipotético, você teria que ter 2 milhões investidos, que vão gerar R$20.000 mensais com rendimento de 1% ao mês. Assim, podendo gastar 10 mil por mês e reinvestir os outros 10 mil. Veja que aqui você já tem a opção de parar de trabalhar. Agora, você pode ser ainda mais conservador e usar a regra dos 4%, que significa gastar somente 4% do seu patrimônio anualmente. Então, para esse caso de ter R$2 milhões investidos, 4% daria R$80.000 anual. Transformando isso para mês daria esse número louco aí. Mas você entendeu. Nesse caso dos 4% é alguém que quer preservar mais o patrimônio. É alguém mais conservador, mais precavido. Enfim, a coluna de ganhos e gastos de alguém nesse nível é mais ou menos assim se já largou mão de trabalhar e vive apenas dos rendimentos. Ou também pode ser assim se ainda está trabalhando e continua investindo para buscar alcançar o próximo nível. E claro, os ganhos aqui, sem ser o de rendimentos dos investimentos, vai depender do trabalho da pessoa.
E a partir daqui, tudo que você fizer já vira jogo de multimilionário. Muita grana mesmo. Não sendo algo mais necessário e sim realização pessoal. Nível 9. Independente financeiramente. Esse já tem um volume gigante de investimentos. Seu padrão de vida é irrelevante perto do tamanho do seu patrimônio. É muito dinheiro para pouco padrão de vida. Esse cara entendeu perfeitamente o jogo e tem a coluna de ganhos e gastos parecida com essa, onde os rendimentos dos investimentos são enormes, enquanto o padrão de vida ainda é baixo em comparação com rendimentos. Aqui estamos falando dos multimilionários com patrimônio líquido em 50 milhões, por exemplo, podendo nesse caso ter um padrão de vida de 100 mil reais no mês e ainda reinvestir 400 mil todos os meses, ficando cada vez mais ricos somente com os rendimentos sobre rendimentos. Veja que aqui o tempo joga completamente a favor. É o momento que a pessoa dorme e acorda cada vez mais rica. Mas ainda tem um nível acima desse. Abundante financeiramente. Esse nível é só para aqueles que têm um volume estratosférico de dinheiro. Aqui estão apenas os bilionários. Empresários de sucesso, mega investidores, artistas mundiais, jogadores de futebol internacional, enfim. Para você ter uma ideia, R$1 milhão é apenas 0,1% de R$1 bilhão. Sim, eu quero que você entenda que o nível de dinheiro que é ser um bilionário é absurdo mesmo. Aqui é tanta grana a ponto de não ser possível gastar de forma racional tudo. Veja que estou falando de forma racional. Porque tem muitos casos de gente que perde a cabeça depois da fama e muita riqueza caindo em golpes, gastando horrores com festas muito caras, ostentação exagerada ou se envolver em fraudes que colocam a vida de cabeça para baixo. Enfim, independente do nível que você esteja, a vida é dinâmica e quem tá lá embaixo pode subir de escadinha, igual falei aqui, nível por nível, ou pode subir de elevador já ultrapassando vários níveis, caso consiga aumentar fortemente a renda e ter conhecimento financeiro para isso. Mas o contrário também é muito comum acontecer, de cair níveis de elevador ou cair de escadinha e nem perceber. Bom, o maior vilão nesse caminho todo é querer parecer rico e nesse vídeo aqui da tela fala exatamente sobre isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.